Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Bom, eu acho que as pessoas estão tryhardando um pouco em cima dessas coisas, discussões da internet, e a gente está sendo desumano em alguns comentários que a gente está fazendo. As pessoas estão sendo desumanas. Parece que a gente deixou de se importar em ajudar o próximo, deixou de se importar em fazer alguma coisa e se tornou uma briga política, se tornou uma briga para ver quem é que vai ser mais culpado, quem é que vai ser mais criminalizado e pior, uma briga de quem doa mais e quem tá doando e não sei o que. Eu acho que enquanto as doações estão indo, não importa de onde elas estão indo, o que importa é que elas estejam indo, isso é ótimo. Então, fulano de tal doou R$500, fulano de tal doou R$1.000, fulano de tal doou R$20 mil, fulano de tal doou R$7 milhões e assim por diante, isso é ótimo e que continuem mandando esse dinheiro para essas pessoas necessitadas, porque elas precisam desse dinheiro para hoje, elas não precisam desse dinheiro para semana que vem, essas pessoas não precisam desse dinheiro para daqui um mês e assim por diante, elas precisam hoje ou para ontem até, se você for parar pra pensar. Então continue doando, continue ajudando essas pessoas, continue mandando essas coisas, ok? E a gente sabe que o governo brasileiro é uma porcaria e a gente não pode confiar no governo. Por mais que tenha gente que vai falar, não, tem que confiar porque é o governo que vai ajudar. Não, o governo, nesse momento, a gente tem visto vários vídeos aí e tal, que você vê que quem tá se salvando, né, são os civis. Não que o governo não esteja fazendo alguma coisa, ou que o governo não tenha o exército lá e o exército não tenha salvo milhares de pessoas, entendeu? Mas quem tá realmente fazendo esse grosso de salvamento, de ajuda, é a própria população. Até porque a população é muito maior do que a população que é militar, ou a população que faz parte da defesa civil e outras coisas mais, entendeu? Então é muito bonito a gente ver, inclusive, as pessoas se ajudando dessa maneira. Só que eu não acho que é certo a gente pegar e ajudar as outras pessoas e ficar pegando e xingando os outros, atacando os outros e querendo cancelar um cara, que nem, por exemplo, no caso do Alan Zoca. Eu vou colocar o vídeo aqui do Alan Zoca e a gente vai comentar ele, beleza? Esse vídeo aqui é um corte da live dele. A vaquinha do RS, meu príncipe, já divulguei no Instagram, já doei, já botei na live aí, sexta, né? Botei até no Insta, que eu nem uso, né? Mas a gente bota aí de novo se quiser, velho. Né? Botei até no Insta, que eu nem uso o Insta, mano. Né? Mas botei lá sábado, anteontem. Né? Tô ajudando, né, mano? Quando dá, como dá. Doou quanto? Doei 15 mil reais. A Maitê divulgou um monte de coisa também, né, mano? 15 gatos? Não, 15 gatos não. É, pessoal, é irrelevante, né, quanto eu doei. É que eu doei na live, então, como eu falei na live, mas eu não falei em mais nenhum lugar, né? Eu não falei no Insta que eu doei, então. Não gosto de ficar falando, que parece que é pra aparecer, né? Mas é mais pra incentivar mesmo, né? Bom, acho que já deu pra gente ver aqui. Então, o Alan, muitas pessoas estão falando que o Alan não doou, que o Alan não fez vaquinha, que o Alan não fez mobilização. Eu acho que é muito fácil as pessoas falarem, por exemplo, sobre algo do Alan, coisa do tipo, se você não consome o conteúdo dele. Então, se você não viu as lives do Alan, se você não sabe quem é o Alan, se você não viu que o Alan realmente divulga as coisas, que o Alan tá sempre lá falando e fez doação em live pra incentivar a galera, isso mostra que, pô, por que você quer criticar o cara se você não tá acompanhando o conteúdo dele, entendeu? Então muita gente tá xingando o Alan, falando que ele não doou, que ele não fez nada, que ele não pegou e ajudou a galera do RS. É tipo a galera que tá falando a mesma coisa do Selbit, falando, o Selbit também não doou e não ajudou a galera lá do Rio Grande do Sul. Eu não acompanho o Selbit, então eu não posso falar pra vocês, mas eu já vi que sim, o Selbit doou e o Selbit fez campanha também. Só que é aquilo, né, tipo, o Selbit e o Alan, eles não estão que nem o Felipe Neto, e eu não sei, talvez as pessoas queiram que eles façam que nem o Felipe Neto, então elas falam da galera, aqui ó, tô doando, olha só, eu tô doando, doei, sabe, umas paradas assim. Então eu sinto que as pessoas, elas não consomem esse conteúdo a ponto de ir lá e ver se o cara tá fazendo essa doação. E se alguém fala que não, aí você pensa, pô, o cara é influencer, ele não tá esbanjando o mundo inteiro que ele fez doação, então logo ele não fez. Ele fez. Então eu acho injusto e desumano as pessoas pegarem e começarem a cancelar o cara, falar que ele é um merda, que ele é ruim e outras coisas mais, por causa disso. Segundo ponto, que é sobre a questão do Alan não se posicionar politicamente. Vamos lá, clã. Muita gente tá reclamando que o Alan não pegou e fez críticas ao governo.
Eu acho que o governo ele tem que ser criticado, sim. O governo fez merda, o governo continua fazendo merda, o governo ainda é, infelizmente, a maior dor de cabeça que o brasileiro tem. E isso vai em todas as esferas, o governo estadual, o governo municipal e o governo federal também, entendeu? Então o governo brasileiro sempre foi uma pedra no sapato, infelizmente, ok? E isso, tipo, todo mundo sabe. E tem algumas pessoas que simplesmente escolhem se fechar em alguma coisa e nunca mais ver nada porque elas não querem se decepcionar ou desapontar. Infelizmente tem algumas pessoas que são assim e eu, inclusive, sou uma dessas pessoas. Eu acho que a gente não se importa. Nós que não queremos posicionamento, nós que não nos importamos e só queremos criticar, a gente não se importa se o governo é de direita, se o governo é de esquerda, a gente não importa se o cara é Bolsonaro, se o cara é Lula, a gente só não gosta, a gente só não quer. E eu acho que tem muitas pessoas, a imensa maioria da população é assim. A maior parte das pessoas pensa dessa maneira. E essas pessoas, quando elas são cobradas posicionamento, geralmente elas se enfurecem. Por quê? Porque você sente que você está sendo obrigado a tomar uma posição, você está sendo obrigado a falar uma coisa, você está sendo obrigado a fazer campanha para um político específico ou outro político específico, porque você está frustrado com tudo que está acontecendo do outro lado, entendeu? Sendo que você não confia nos dois lados, logo não faz sentido. Então, muita gente vota nulo. Se você for ver, a quantidade de votos nulo do Brasil é absurdamente grande. Aqui no Rio de Janeiro já teve eleição que, tipo, 30, 40% dos votos foram nulo. Acho que teve uma que foi 50%, pra você ter ideia. Então, as pessoas não gostam dessas discussões, mas os identitários, eles querem sempre te culpar, te colocar de um lado, falar, ah, você não falou não sei o que, logo você é do outro lado, entendeu? Ah, você é de direita, Dark, ah, você é de esquerda, Dark, é o tempo inteiro. Então a crítica deles pra você não é, eu acho que você argumentou mal nisso aqui, eu acho que eu não gosto desse pensamento que você teve, eu acho que a sua opinião tá equivocada por causa disso, disso, disso. O primeiro comentário deles é, você é de direita, logo sua opinião está invalidada, logo você é um merda. Ou você é progressista, logo seu comentário é uma merda, seu woke vai lacrar, não sei o quê. Então é sempre assim, é sempre xingamento, é sempre falar de uma coisa e sempre pegar e te jogar pra dentro de um balaio. E aí vem o Felipe Neto, há alguns anos atrás. O Felipe Neto, inclusive, vários canais de opinião fizeram vídeo sobre isso. Vários canais de opinião falaram sobre isso. O Felipe Neto falava, você tem que se posicionar, não sei o que, você é obrigado a se posicionar, se você não se posiciona você é errado, você é obrigado a se posicionar, se você não se posiciona você é de direita automaticamente e tal, sabe? O Felipe Neto obrigou as pessoas a se posicionarem lá atrás, na época da eleição, um pouco antes até talvez, e isso gerou uma discussão muito grande entre os criadores de conteúdo que falam, pô, eu faço conteúdo, por exemplo, de LoL, eu tenho que me posicionar, eu faço conteúdo de games, eu tenho que me posicionar, eu jogo videogame, eu quero me divertir, eu quero divertir essas pessoas que estão, né, frustradas com a política, que não querem ver política em lugar nenhum, sabe? Ah, mas tudo é política, Dark. Sim, você pode até argumentar isso, mas também a opção de você não querer ver política, a opção de você não ser político também é uma opção política, e é isso que eu quero trazer nesse canal aqui do professor. Eu quero que você, que está frustrado, que odeia a política, que acha que o Brasil não tem mais jeito, saiba que essa sua sensação é uma sensação de posicionamento também. Então você não é isentão, entendeu? Por estar se posicionando assim, falando que a política brasileira é uma porcaria. Você não está indo pra direita por causa disso e nem pra esquerda por causa disso. Você não é de direita porque você critica o Lula e você não é de esquerda porque você critica o Bolsonaro. E isso é a sua posição. Existe essa terceira via, entendeu? E não é a terceira via do MBL, não é a terceira via do Amoedo, é a terceira via verdadeira, a via das pessoas que não acreditam que a política tem uma solução no Brasil do jeito que ela está, e que simplesmente optaram por seguir suas vidas de formas diferentes. Isso é uma opção também, entendeu? Então é importante a gente entender, por exemplo, as pessoas vão e cobram o Alan. Ah, Alan, você tem que se posicionar por causa disso, 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 disso. Aí eu penso, pô, essas pessoas criticaram, principalmente os canais de opinião que fizeram vídeos falando sobre isso. E eu não tô só falando, tipo, de canais menores, não. Eu falo de canais grandes também. Canais que ficam frustrados. Ah, eu acho que, inclusive, esse vídeo aqui parece até, né, que tá sendo uma indireta pro Ramsés, coisas do tipo, mas não necessariamente, tá? É porque eu falei já tudo que eu acho e o que eu penso pro Ramsés sobre as coisas que ele falou. E, inclusive, eu concordo com a maior parte do vídeo do Ramsés. O problema do vídeo do Ramsés é a questão do Alan, dele falar que o Alan não fez, se importou ou fez vaquinha, coisa do tipo, entendeu? Que é uma mentira, porque o Alan realmente fez a vaquinha, ele realmente divulgou. Muita gente falando que ele divulgou uma boa quantia de dinheiro, inclusive.
Bom, de qualquer maneira, sobre as questões da opinião, é frustrante você viver nesse país com uma política tão cagada, né? E a gente se frustra com isso. Mas falando sobre outros canais menores, canais grandes que tenham falado sobre o Felipe Neto lá atrás, que o Felipe Neto é um escroto, ele não deveria pegar e fazer, obrigar as pessoas a se posicionar politicamente. E agora, as pessoas estão, pô, por que o Alan não se posiciona politicamente? Por que ele não fala nada? Por que ele tá quieto? Por que não sei o quê? Ah, mas é porque o Alan, no passado, Dark, ele foi criticar o Bolsonaro. No passado, ele fez campanha pro Lula e coisa do tipo. Então vamos lá. E, inclusive, aqui entra a maior desumanização que já aconteceu nessa treta. Porque estão dizendo que o Alan, porque o Alan fez uma live chorando porque ele perdeu um parente durante a pandemia. E estão falando que esse parente que ele perdeu não existia. Sério, estão falando que esse parente não existe, que não tem parente. Eu vejo as pessoas olhando pra isso e simplesmente falando, ah, dane-se, sabe? Não vou falar nada sobre isso, eu não ligo sobre... Gente, isso é uma dessensibilização absurda. Isso é uma dessensibilização absurda. Onde já se viu você pegar e falar que o parente falecido de outra pessoa não existe, que essa pessoa foi inventada? Já pra eu pensar quão errado é isso, quão... Sei lá, mano, isso não é... Eu não sei se isso é pra ser uma piada, porque as pessoas fazem comentários assim, falando que era meme, que era piada. Eu acho que isso é muito desumano, pegar e falar sobre isso. A pessoa está chorando na live porque perdeu um parente e alguém vai e fala por cima. Não, esse cara não perdeu ninguém, não, ele inventou esse parente aí. Gente, pelo amor de Deus, isso... Como vocês podem ouvir isso e ficar de boas com isso, entendeu? Que, inclusive, o Ramsés compartilhou esse trecho no vídeo dele e eu fico pensando, caraca, mano, como que o Ramsés pode compartilhar uma parada dessa e ficar de boas com isso, entendeu? Ele não faz vídeo de opinião criticando as pessoas e falando sobre coisas erradas que as pessoas fazem, e esse não é uma das piores coisas que pode ser dita pra alguém em questão de dessensibilização? Ou será que ele também tá dessensibilizado por essas coisas que têm acontecido na internet? Porque a internet tá dessensibilizando a gente, cada vez mais a gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa e simplesmente tá se acostumando com os maiores crimes da humanidade, né? Mas eu acho que, por mais que o Alan Zoca seja gigantesco e provavelmente não vai ser nem um pouco afetado por essa onda de cancelamento que estão fazendo contra ele, acho desumano o que estão fazendo, de verdade. Bom, de qualquer maneira, vamos dar uma vista no vídeo do Alan. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu não sou fã também não, mano. Eu não gosto de nenhum desses daí, sabe, mano? O pessoal acha que eu amo o L, né? Eu não amo não, tá ligado? Eu não gosto não, mas pô, o outro é ruim demais, mano. Ainda mais depois de tudo que a gente passou na pandemia. Minha família também, eu não sei a família de vocês, né, mano, mas... Porra, mano. Minha avó ficou 2 meses internada, tá ligado? Pro mano ficar falando que não existia pandemia é bizarro, tá ligado? É foda, mano. Né? Meu tio morreu, acho que eu nem falei na live. Meu tio morreu no começo de 2021, eu não vou chorar, tá? Eu juro, eu acho. Grounded! Enfim, vocês entenderam a mensagem, né? Então, foi esse comentário que ele fez. Primeiro, as pessoas estão dizendo que o Alan fez campanha pro Lula. Ele tá falando sobre o voto dele, né? E o voto é secreto por causa disso, justamente, para que não haja esse tipo de coerção. As pessoas ficam com medo, eu acho, de se posicionar ou de falar sobre coisas na internet, porque elas têm medo dessa resposta que as pessoas podem dar. Inclusive, esse vídeo é um exemplo de como essas pessoas estão pegando e falando coisas aqui nos comentários já. Então você vai ver esses comentários tentando coagir, falar que eu tô errado, que eu sou um merda, que eu tenho que morrer e outras coisas mais, fazendo ataques em massa, e justamente é isso que essas pessoas fazem para evitar que pessoas se posicionem, entendeu? Por exemplo, rolou o bagulho do Paulo Cogos lá. Eu não vi ninguém comentando sobre o Paulo Cogos. Por quê? Porque talvez essas pessoas tenham medo de falar sobre o Paulo Cogos, tenham medo de falar sobre as coisas da direita, porque elas sabem que vai ter uma imensa quantidade de pessoas indo atacar e xingar e outras coisas mais. E eu imagino que aconteça a mesma coisa agora com o caso do Alan. Muita gente vai ficar quieto, vai fechar a cara, ou até mesmo vai concordar, justamente porque sabe que essa massa de pessoas ataca. E eles censuram você dessa maneira. Você fica falando as coisas, e aí eles vêm, te xingam, falam um monte de coisa, e eles te calam. Então por isso o voto é secreto, para você poder votar em quem você quiser, obviamente, não ser obrigado a votar no B ou no L, e seguir a vida, entendeu? No caso, o Alan pegou e tirou um momento da live dele, e até fala antes, né, não tá nesse trecho do vídeo que o Treta News recortou, que ele basicamente ele esperou 10 minutos pra pegar e falar um pouco sobre essa questão da política, porque é algo que ele não traz no canal dele. O Alan não fala sobre política no canal dele, e ele é bem claro em falar que ele não gosta do L e não gosta do B também, e que ele não gosta de política. Então o Alan, ele escolheu simplesmente jogar os jogos dele, fazer as coisas dele, e agora ele tem que fazer campanha, sabe? E, inclusive, falando sobre isso, como eu disse, é importante criticar sim, é
importante falar que o governo tá fazendo merda, como sempre. Só que é importante também a gente saber que talvez não seja a hora de falar isso. Talvez não seja de bom tom falar isso agora. Sabe, porque não tô falando pra você passar pano também. Tô falando só assim, tipo, tem gente que tá passando mal. Essas pessoas, elas precisam da sua doação. Elas precisam do seu dinheiro. Elas não precisam do seu posicionamento. Ah, mas veja bem, eu escrevi um textão explicando por que o Lula é muito ruim, por que o Lula fez o sei o quê. E inclusive lembrando da época que o Bolsonaro fez um negócio e as pessoas pegaram e não falaram nada do Bolsonaro. Não falaram muito do Bolsonaro. E agora o Lula fez algo parecido e ninguém tá falando nada sobre isso, entendeu? Então as pessoas vão pegar e tentar fazer isso, não sei o quê. E eu fico pensando, mano, tipo, será que você quer criticar o Lula ou será que você quer, tipo, revitalizar essa questão do Bolsonaro? Porque, tipo, tudo bem, eu entendo que você se sinta frustrado porque o Bolsonaro pegou e foi xingado lá atrás por fazer merda e o Lula faz merda e ele fica de boas, entendeu? Só que será que você não tá querendo revitalizar, trazer de volta essa treta porque você gosta muito do Bolsonaro e acha que porque você tem um posicionamento político? Eu acho que o maior crime dessas pessoas é pegar e se posicionar politicamente e dizer que eles não são políticos, que eles não se posicionam politicamente. E aí entra a questão, tipo, as pessoas elas se posicionam o dia inteiro, todos os dias. E algumas pessoas elas têm o pensamento de direita, elas concordam com a direita, elas seguem a direita, elas votam na direita, só que aí elas falam que elas são isentonas, que elas não votam na direita, que elas votam pela verdade, que elas vão pela verdade. E aí essas pessoas são as pessoas que são os identitários piores que existem, porque esses caras, eles impõem a verdade deles em cima das outras pessoas, entendeu? E aí você ser isentão, automaticamente, faz com que você seja considerado de esquerda, quando, na verdade, como eu disse, existem lados, e você tem o lado da direita, você tem o lado da esquerda, tem vários degradês de direita à esquerda, e você tem as pessoas que simplesmente são apolíticas, as pessoas que odeiam política, que não querem ver política, que não querem saber de nada, e que não estão se importando com votação. Então, a gente tem que ser respeitado também, entendeu? O Alan não quer falar sobre política, por que você quer obrigar ele a falar? Ah, mas veja bem, ele falou sobre o Lula, ele falou num momento pontual ali sobre o Bolsonaro e sobre o Lula, ele tem, sei lá, caralhadas de horas de lives e por causa de 10 minutos, menos de 10 minutos de live que ele falou na época da política, da eleição, ele falou durante uma live e agora vocês estão cobrando ele por causa disso, sendo que o conteúdo dele não é nada sobre isso, entendeu? Se ele fosse o Mamãe Falei, o Nando Moura, até entenderia a sua cobrança, mas por que ele especificamente, entendeu? E o que faria diferente essa cobrança que você tá fazendo pro Alan, da diferença que o Felipe Neto fez lá atrás? Ah, mas o Felipe Neto pode cobrar, por que eu não posso cobrar? Se o Felipe Neto pode cobrar e você tá cobrando, você é igual ao Felipe Neto, entendeu? Então as coisas que você critica do Felipe Neto não te dão liberdade pra você fazer exatamente as mesmas coisas e replicar isso do seu lado, entendeu? Aí tem aquela frase, né, do Código de Hammurabi, de olho em olho, todo mundo vai terminar cego no final das contas. E é sobre isso. Então, eu queria comentar esse tema porque eu vi que tem várias pessoas falando sobre, né? E o Ramsés fez um vídeo e eu acho que o vídeo dele, ele falou coisas verdadeiras ali. Porém, nessa questão de falar que o Alan não ajudou, eu acho errado pra caramba, porque o Alan ajudou sim, entendeu? O Alan só não quis pegar e propagandear isso na internet. Então acho que tem que ficar tomar bastante cuidado para não passar essa desinformação, porque a gente cancela uma pessoa que não tem culpa nenhuma. E eu acho errado as pessoas saírem cobrando posicionamento. Até porque já foi cobrado posicionamento pra gente, ó, diversas vezes. Por que agora a gente vai começar a cobrar posicionamento das outras pessoas, né? E o meu posicionamento é esse. O meu posicionamento é que, cara, você não gosta de política, você já se posicionou. E eu me posiciono do mesmo lado que você hoje em dia. E eu vou falar abertamente disso, vou ser xingado abertamente sobre isso, não quero nem saber, porque eu quero que as pessoas saibam, né, que existe esse caminho sim. O caminho diferente dos identitários, longe dos identitários e que a gente é a maioria, inclusive. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê depois.